Boa noite. Nós estamos aqui hoje para tratar do tema separação de poderes, mas separação de poderes com um novo enfoque. Esse enfoque tem relação com um grande clássico do liberalismo, que é o autor Benjamin Constant. Então, trataremos de separação de poderes e do grande filósofo e jurista liberal Benjamin Constant. Primeiramente, algumas notas biográficas. Não confunda esse Benjamin Constant com o brasileiro. Provavelmente o nome do brasileiro era uma homenagem ao francês. Não confunda Benjamin Constant de Rebecque com Benjamin Constant Botelho de Magalhães. O que nos interessa aqui, Benjamin Constant é um autor que nasce em 1767 em Lausanne. Constant era efetivamente um gênio e foi reconhecido e educado para ser um gênio. É interessantíssima a sua biografia. O pai de Constant era um militar bastante excêntrico. Percebendo a inteligência do filho, ele matricula ou tenta matricular o menino numa universidade alemã, lá pelos 12 anos. Tal universidade não aceita esse aluno. Mas aos 14, Constant está matriculado na Universidade de Edimburgo. Está na Escócia. E facilmente se desvia para os divertimentos noturnos, como o jogo e a bebida. A história desse pai excêntrico é, de alguma forma, decisiva na vida de Constant. Uma famosa passagem da biografia desse pai é a seguinte: Constant e o seu pai vão visitar uma irmã do pai, a tia do Constant, no interior. E lá o pai, conversando com a irmã, observa uma menina dos 9, 10 anos, e diz o seguinte à irmã. É quase uma divagação filosófica, certamente hoje insuportavelmente machista, para não dizer criminosa. Mas Constant diz à irmã, Constant pai, seria interessante que um homem pudesse escolher uma esposa bem jovem, ainda na infância, educá-la para o matrimônio e depois desposá-la quando fosse minimamente capaz. A tia, a irmã do pai Constant, pensou que aquela era uma conversa à toa, sem importância. Mas quando o pai de Constant vai embora da fazenda, ele leva consigo, sequestrada, aquela menina, que viria a ser a madrasta de Constant. A propósito, Constant sempre teve uma vida amorosa complicada, talvez por essa razão também. Constant, saibam vocês, tem uma obra de literatura importante. O seu principal romance se chama Adolphe, e é a história de um homem que vive com uma mulher mais velha e não gosta mais dela e não consegue se separar da mesma. Interessante que é a história do próprio Constant e da relação que ele teve com Madame Staël, uma das inspiradoras do romantismo. Então, Constant é um gênio sempre exibido pelo pai,
mas efetivamente um gênio. E segunda coisa muito importante, depois da nota biográfica inicial, número 2 assim, da nossa aula, é a experiência política de Constant. Há um fato que marca a trajetória intelectual e pessoal de Constant. Esse fato, ou esse conjunto de fatos, melhor dizendo, é a Revolução Francesa. Constant expressa, Constant materializa o chamado liberalismo pós-revolucionário. E Constant, especialmente, é marcado, poderíamos dizer até traumatizado, por duas coisas da Revolução Francesa. Primeiro, o terror jacobino. Segundo, Constant é marcado pelo despotismo napoleônico. Então vejam lá, dois fatos negativos da Revolução Francesa, o terror jacobino e o despotismo napoleônico, marcam Constant. Mas ele não nega a importância ou os benefícios da Revolução Francesa. Continua a ser liberal, mas estamos diante do liberalismo pós-revolucionário. Eu recomendo uma autora que trata disso, se chama Bianca Maria Fontana. Liberalismo pós-revolucionário, mentalidade pós-revolucionária em Constant. Bianca Maria Fontana. Nessas duas terríveis experiências, o terror jacobino e o despotismo napoleônico, Constant identifica algo comum. Tanto o terror jacobino como o despotismo napoleônico foram justificados pelos seus protagonistas em nome da soberania popular. Exatamente, o princípio da soberania popular para Constant justificou naquelas experiências os excessos de poder, as tendências autoritárias e totalitárias que ameaçavam as liberdades. Então, em nome da soberania popular, foram cometidas atrocidades. É esta experiência política que marca a obra de Constant. E então, vejam só, nós temos um balanço feito por Constant. Terceira parte da nossa fala. Embora a soberania popular tenha gerado esses efeitos negativos ou perversos, Constant jamais rejeitou a soberania popular. Constant não rejeita, como eu disse, a Revolução Francesa, nem rejeita o princípio da soberania popular. Constant é fiel ao que nós chamaríamos de constitucionalismo moderno. Mas se a soberania popular comporta riscos, se em nome dela há terror ou despotismo, o que fazer? Duas coisas. E aí nós partimos para um novo passo na nossa aula. Duas coisas são propostas por Constant. Primeiro, as constituições devem ter um catálogo de liberdades. Talvez um dos textos mais conhecidos de Constant diga respeito à liberdade ou às liberdades.
Eu me refiro a uma palestra que ele proferiu e que ganhou o mundo, ganhou a história das ideias e se tornou um clássico. Da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Esta conferência é muito interessante. Constant reflete nela do seguinte modo: perguntemos a um grego ou a um romano, ou seja, a um antigo, o que é ser livre? E ele responderá: é participar diretamente dos assuntos de Estado na praça pública. Então a liberdade dos antigos é uma liberdade positiva, significa participação direta dos cidadãos nos negócios, nos assuntos de Estado. Essa liberdade, obviamente, tem relação, a liberdade dos antigos, com a democracia direta. Agora Constant prossegue na sua palestra. Se nós perguntássemos a um moderno o que é ser livre, um moderno, ou seja, um inglês, um norte-americano, um francês, ele diria outra coisa, que nada tem a ver com a praça pública ou com a democracia direta. O moderno diria: ser livre é poder ir e vir, é poder pensar e exprimir as suas próprias ideias sem restrições, é não ser preso ilegalmente. Ser livre é não ter o próprio domicílio violado. Nos exemplos que eu dei, na liberdade dos modernos, fica claro que a liberdade dos modernos é uma liberdade negativa. Ou seja, é um espaço de vida privada e de desenvolvimento individual, no qual o Estado não pode interferir. A liberdade dos modernos é um grande não dado ao Estado. A liberdade dos modernos é da esfera privada, do indivíduo. O moderno, antes de tudo, é individualista. Então, a vida privada tem de ser protegida do Estado. Nesse sentido, a modernidade valoriza muito mais a casa, a vida privada, do que a antiguidade, como vocês sabem. Então, para Constant, é fundamental que as constituições declarem liberdades, sem o que aqueles excessos em nome da soberania popular serão cometidos. Outra receita, outra estratégia, outro mecanismo para impedir sem eliminar a soberania popular é, vejam só, um determinado modelo de separação de poderes. E aqui há diferenças importantes em relação ao nosso amigo Montesquieu. Montesquieu, vocês viram, propusera 3 poderes, quais sejam o executivo, o judiciário e o legislativo. É essa a fórmula de Constant? Não. Constant propõe algo distinto. 5 poderes. Isso mesmo, 5. O poder real ou neutro. Poder real ou neutro depois ficará conhecido como poder moderador. Poder real ou neutro.
poder moderador. Constant não empregou a expressão moderador. É poder neutro, real ou preservador. Mas a ideia passaria a ser conhecida mais tarde como poder moderador. O poder real ou neutro, esse número 1, é o poder do chefe de Estado. Pode ser um monarca ou mesmo um presidente da República de alguma forma. E agora, o segundo poder é o poder representativo da duração. O poder representativo da duração é o Senado. O terceiro poder é o poder representativo da opinião. O poder representativo da opinião é a Câmara dos Deputados. Ainda temos o poder judiciário e mais, número 5, o poder dos ministros. Então são 5 poderes. O poder real ou neutro, moderador. 2, poder representativo da duração, Senado. Poder representativo da opinião, deputados. Poder judiciário, poder dos ministros. Poder dos ministros é o que nós conheceríamos hoje como poder executivo, o governo. Poder dos ministros é o governo, é o executivo. Vejam só, para Constant, então, há esses 5 poderes: real ou neutro, representativo da duração, representativo da opinião, judiciário e poder dos ministros. E mais, há uma famosa frase, há uma lapidar sentença de Constant que é a seguinte: a chave do sistema político é uma distinção entre o poder real ou neutro, de um lado, e o poder dos ministros, de outro lado. Então, a chave do sistema político é a distinção entre o poder neutro, moderador, de um lado, e o poder dos ministros, de outro lado. Constant escreve essa frase lá por 1810, 1814, provavelmente. E esta mesma frase, em alguma medida, parcialmente, aparece na primeira Constituição brasileira, a chamada Constituição do Império, de 1824. Notem que não é uma Constituição absolutista, nem Constant quereria isso. A Constituição do Império tem separação de poderes e tem declaração de direitos, embora algumas limitações do ponto de vista democrático. Aliás, limitações estas que são típicas do século XIX. Vejam que 10, 15 anos depois de Constant, a Constituição brasileira de alguma forma fazia uso da ideia de Constant. Só que a Constituição brasileira diz algo diferente, ou bastante diferente, se quiserem. O poder moderador é a chave do sistema político. Não é a distinção, como afirmara Constant. A Constituição brasileira de 1824 fala que a chave do sistema político é o poder moderador. Essa diferença, ao mesmo tempo semelhança, foi muito bem analisada por um constitucionalista clássico da Primeira República Brasileira, o grande Aurelino Leal. Recomendo, Aurelino Leal.
O que nós devemos entender da separação de poderes de Constant é que ela é muito mais, bem mais, do que multiplicar os poderes. E nós devemos pensar então que não se trata de uma questão numérica, pular de 3 para 5. Mais do que isso, Constant concebe uma nova relação, de alguma forma, entre os poderes. E central, obviamente, é essa distinção entre chefia de Estado, poder real ou neutro, e chefia de governo, que é do poder, que é do primeiro-ministro, poder dos ministros. Mas o que é esse poder real ou neutro, ou moderador de Constant? É um grande equívoco cometido por alguns autores brasileiros, lamentavelmente, associar o poder moderador a uma experiência absolutista. Errado. Constant abomina o poder concentrado. Ele é um perigo. Esteja ele nas mãos de um monarca absolutista, de um déspota, esteja ele nas mãos do soberano popular. Aliás, numa interpretação que se faz de Constant, a grande ideia motriz é que o poder soberano é um poder em perigo, em risco de perda da soberania como nenhum outro. Então essa concentração da soberania popular, se ela existir, ela é perigosa para as liberdades e ela será uma experiência efêmera. Recomendo um outro autor para analisar essa questão, o historiador francês Marcel Gauchet. Mas voltemos ao poder moderador, o poder real ou neutro. O que é ele? Permitam-me uma brevíssima leitura de um trecho de Constant. Vejam só. O poder real está no meio, mas acima dos 4 outros. Autoridade ao mesmo tempo superior e intermediária, sem interesse em perturbar o equilíbrio, mas tendo ao contrário todo o interesse em mantê-lo. O poder real ou neutro é superior às diversidades de opiniões. Vejam só que interessante. O que você está dizendo é que o poder real ou neutro, poder moderador, ele é arbitral. Ele é árbitro do equilíbrio entre os demais poderes, entre os outros 4. Ele não age, ele apenas reage. Ao poder moderador, que é o chefe de Estado, está proibido tomar o lugar dos outros poderes. Não, o poder moderador não pode fazer isso. Ele não legisla, ele não governa, ele não julga. Ele não tem nenhum papel relativo ao Senado também. O poder moderador é neutro. Ele representa um consenso histórico. E ele não deve, não pode tomar o lugar dos demais poderes. Não se trata de um projeto ou de uma experiência absolutista. De forma alguma, repito eu. O poder real ou neutro, o poder moderador, tem autoridade.
Essa é a autoridade, a auctoritas, que havia no Senado romano, ou, como disse Hannah Arendt, na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Então, o poder moderador real ou neutro do chefe de Estado tem autoridade. Há uma diferença fundamental clássica aqui entre auctoritas e potestas. O poder moderador tem autoridade. Ele não age, ele apenas reage. Ele é como algodão entre os cristais. O que o poder moderador faz em relação aos outros poderes para manter esse equilíbrio? A primeira ideia é se o ministério, o primeiro-ministro e demais ministros que compõem o governo comete excessos, o poder real ou neutro demite os ministros e indica outros. Se o excesso está no judiciário, o poder moderador real ou neutro usa do seu, expressão clássica, direito de graça, algo que hoje nós conheceríamos como o indulto do chefe de Estado. E se o excesso vem do parlamento, o poder real ou neutro pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Isso acontece em muitas democracias parlamentares contemporâneas ainda. Então vejam só, o poder real ou neutro está ao mesmo tempo acima e entre os demais poderes. Ele é algodão entre os cristais. Constant nos dirá ainda, permitam-me uma outra pequena citação. Abre aspas. A força de uma Constituição não está na autoridade do chefe de Estado, mas no equilíbrio, na divisão e no arranjo dos poderes. A força está no equilíbrio. O poder moderador tem autoridade, mas ela não se confunde com agir, somente com reagir. Essa aula é importante para explicar várias coisas a respeito do liberalismo. Esse liberalismo é uma fonte inesgotável de ideias, algumas boas, outras discutíveis. PTE não serve a fazer opções ideológicas, eu expliquei a vocês. Mas o liberalismo fornece modelo para a separação de poderes e mais, modelo sobre governo, sobre como funciona o governo, sobre a possível distinção entre chefe de Estado de um lado e governo de outro. O chefe de Estado representa a continuidade, ao passo que o chefe de governo representa uma maioria provisória. Constant já sabia disso. Constant tem uma atitude, nós vimos, ambígua, dúbia em relação ao princípio da soberania popular. Sem negá-lo, Constant é capaz de oferecer limites ao mesmo. Eu disse, liberdades dos modernos é o primeiro limite, o segundo limite é a separação de poderes desenhada e bem equilibrada com a ajuda do poder real ou neutro. A chave do sistema político é a distinção. O poder real ou neutro não pode participar da política cotidiana. O poder real ou neutro ele tem que expressar um consenso.
Na monarquia, isso se dá pela confusão da história da família real com a história de um determinado país. Há essa identificação. Ao menos Constant pretendia existir essa identificação entre história da família real e história de um país. Daí o poder moderador estar acima da diversidade de opiniões. Na República, o que é importante é que o chefe de Estado, poder moderador, ele tem uma fonte de legitimidade diferente da fonte de legitimidade do poder legislativo e do poder executivo. Isso que é importante. Vale uma reflexão final para um ponto problemático, nevrálgico, diria eu. O liberalismo tem uma relação conflituosa de amor e ódio com a democracia ampla. O liberalismo volta e meia impõe restrições à democracia. Se nós pensarmos tanto na separação de poderes proposta por Montesquieu, como na separação de poderes proposta por Constant, essas fórmulas, em alguma medida, consagram governos mistos e não democracias puras. Liberalismo e democracia têm um casamento complicado. E vejam só, a Revolução Francesa propôs liberdade, igualdade e fraternidade, que entrou no lema depois, mas a Revolução Francesa muitas vezes falha na promessa de igualdade. Vários estados liberais, tais como o Império do Brasil, ao menos em estrutura jurídica, vários estados liberais adotam o sufrágio restrito, o sufrágio dito censitário. Sufrágio não é igual a voto. Sufrágio, tecnicamente, é direito ao voto. E o sufrágio restrito não é dado a todos, em muitas das chamadas democracias liberais. Ponto de reflexão, então, minhas amigas e meus amigos. O quanto o liberalismo aceita a democracia. Como é essa relação? É fascinante essa matéria. Muito obrigado a todas e a todos e desfrutem estudando e lendo Benjamin Constant de Rebecque, um gênio do liberalismo. Obrigado.